Então, como que funciona a seleção natural? Você tem variabilidade inata, os indivíduos não são totalmente idênticos, tem variações. O ambiente, ele vai ali atuar sobre esse indivíduo, porque o ambiente ele não vai ter recurso para todo mundo, para todos os indivíduos. Então, ele vai limitar a sobrevivência de alguns. Isso vai ser um filtro. E aí, aqueles que tiverem sucesso reprodutivo, conseguirem se alimentar, sobreviver e reproduzir, ou seja, e transmitir as suas características, os seus genes para os seus descendentes, vai então ter essa mudança nessa população, já que algumas características que estão com certos indivíduos que vão fracassarem na evolução, vão morrerem antes de se reproduzirem, então essas características vão tender a desaparecer, enquanto aquelas características daqueles indivíduos que conseguirem sobreviver e se reproduzirem vão se tornarem cada vez mais frequentes dentro daquela população. O ambiente não muda o indivíduo, ele seleciona variações. Então, o exemplo das girafas para Darwin. Por que as girafas têm os pescoços grandes? Como que Darwin pensava nisso? Primeiro, Darwin pensava o seguinte: os indivíduos de uma população não são idênticos. Então, existiam girafas de pescoço variado. Então, tinha uma girafa que tinha um pescoço de 2 centímetros, a outra de 3. Só números hipotéticos. 5 centímetros, 10 centímetros, 12, 14 centímetros, etc. A seleção natural. Como essa população de girafa foi crescendo, eles foram se alimentando ali, os alimentos que estavam ali mais nas árvores mais baixas, e sobrou só os alimentos que estavam aqui nas árvores altas. E aí o que acontece? O ambiente ele funciona como um filtro, porque as girafas, beleza, que elas possuem um pescoço menor, certo? Elas não vão conseguir se alimentar desse alimento que está nas árvores altas. Enquanto que aquelas que possuem um pescoço maior, elas vão conseguir se alimentar dessas árvores altas, certo? Então, com o tempo, esses que têm um pescoço menor vão ter uma tendência a morrerem de fome, a não se desenvolverem, a não se alimentarem direito, a serem desnutridos, a não serem atraentes, a não se reproduzirem. Enquanto esses que possuem um pescoço maior, por conseguirem alimento mais facilmente, conseguem se alimentar desse alimento que está nas árvores altas, eles vão conseguirem comer, eles vão conseguirem serem nutridos, bem desenvolvidos, vão conseguir se reproduzir e transmitir essa característica que é ter o pescoço maior para os seus descendentes. Então, ao longo do tempo, nas próximas gerações, todo mundo que foi descendendo só de quem tinha um pescoço grande, porque aqueles que tinham um pescoço pequeno, eles foram morrendo sem deixar descendentes, certo? Então, ao longo do tempo, as girafas foram o quê? Foram tendo uma população que cada vez mais tinha indivíduos só de pescoços longos. Por quê? Porque eles foram descendendo daqueles que possuíam pescoços longos. Então, você tinha antes girafa com pescoço pequeno, médio, longo. As que tinham pescoço pequeno e médio, elas sofreram nesse ambiente e muitas não tiveram o sucesso reprodutivo, enquanto que as que tinham pescoço longos geraram a maioria dos descendentes, então tendo uma população agora de girafa com um pescoço bem grande, tá? Então é assim que Darwin explica, tá? Então vejam só, mais uma imagem, mais uma explicação ponto a ponto. Variabilidade prévia. Você já tinha ali, no darwinismo explica assim, já havia ali girafa com pescoço de tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande, beleza? Houve uma competição para ter acesso à folhagem que estavam nas árvores altas, né? Acabou a folhagem das árvores baixas, agora só tem nas altas. Quem tinha um pescoço pequeno não conseguiu acessar essas árvores altas, se deu mal. As girafas que eram inatamente, ou seja, já eram mais grandes, elas sobreviveram e se reproduziram. O resultado foi uma população descendente de girafas com pescoço longo, girafas altas, e essa população tendo também o pescoço bem longo, bem alongado, sendo também girafas grandes altas.